Saudações a todos, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje, quarta-feira, é dia que conversamos sobre espiritualidade. É sempre bom aclarar que espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? É uma ponte, mas não é a religião em si, é o estudo da nossa existência, estudo daquilo que é metafísico na nossa vida, naquilo que é mais sutil. E a Rádio da Terra sempre é imparcial em suas observações ou colocações. Nós gostamos de estudar diversos temas, gostamos de estudar diversas linhas filosóficas, até mesmo algumas divergentes entre si. Não há o menor problema nisso, porque imagine se uma delas tiver a verdade. O que vai acontecer com 99% do resto, né? Então é uma confusão isso. De vez em quando eu paro para pensar e quero parar mesmo e não pensar mais nada. Porque vamos supor que a gente divida 99% de possibilidades. E são divergentes, né? A maioria é divergente entre si. E aí se uma delas estiver certa, significa que 99 está errado. Ou seja, todo mundo dançou. É por isso que dentro do estudo da espiritualidade nós não levantamos nenhuma bandeira, mas nós estudamos as bandeiras, colocamos aqui como uma navegação nesse mar imenso da sabedoria. Vamos ver quem está aqui no chat nesse momento. Temos aí Carlos André, boa noite, Carlos. Jorge Souza, Benedita Escaleira, Vera Pinho, Aninha, Cláudia Medeiros, Miécio Valti, Jairo Cunhago, Emerson MK. Boa noite a vocês que estão aqui no chat, boa noite aos que estão apenas ouvindo, né, acompanhando, e boa noite àqueles que estão só mesmo ouvindo o link através de diversos sites que a Rádio da Terra tem tocado e tem esparramado, vamos assim dizer. Se você tem um chat ou um site, você pode colocar o player da nossa rádio, entendeu? Se você tem aí um site que quiser ter uma alternativa, né, musical, você pode colocar o player. E em breve nós teremos todas as músicas da Rádio da Terra tocando em 432 Hz. É que é um trabalho imenso para fazer isso. Vocês não têm noção. Claro, eu acho que muitos têm, né? Mas forma de expressão. É um trabalho assim fenomenal para converter 4.000 músicas para uma outra frequência. Então é um trabalho manual mesmo, braçal. E por mais que a tecnologia exista, mas ainda assim o tempo de conversão é longo e existem os conflitos, os problemas de internet, os problemas de programa, conversão. Então realmente é um trabalho que demora um pouquinho, tá bom? Sim, eu estou vendo aqui um recado do MS. Alguém avisa o Celso que a programação aqui está desatualizada. Sim, está mesmo. Inclusive, deixa eu ver aqui, eu acho que tem um recado lá da programação. Nós colocamos aqui, nota, a programação não está atualizada, tá? Então eu peço desculpas aí, mas nós não conseguimos atualizar ainda a programação, que a quarta-feira, nesse horário, era o programa de ufologia, né? Então nós acabamos deixando o tema ufologia, entre outros, para terça-feira. Terça-feira é dia de Vale Tudo, né? Onde a gente conversa sobre tudo. Não existe, nesse momento, um dia somente sobre ufologia, porque eu precisaria que alguém coordenasse esse programa, né? Justamente pela falta de tempo aí com as nossas atividades. Então, se um dia eu encontrar alguém que possa e queira coordenar o programa de ufologia, vai ser muito bacana para a gente retornar um dia somente sobre ufologia. Então, eu agradeço a dica aí, tá? Porém, é só olhar lá em cima que está avisando, né, que não está atualizado. Infelizmente, ainda não conseguimos atualizar o nosso site. E, na realidade, isso tudo vai mudar, né? Tudo que está aí vai mudar em breve. Não vai ficar mais nada
como está. Assim que nós transformarmos todas as músicas para 432 Hz, nós vamos aproveitar e fazer uma geral, né, uma limpeza geral aqui em diversos detalhes da Rádio da Terra. Hoje, então, é o dia de espiritualidade. Nós vamos conversar sobre oráculos e eu gosto também muito de conversar sobre as leis espirituais que o professor e médico Deepak Chopra divulga. Inclusive, eu levo também esses estudos lá para o Reconnect. E por falar em Reconnect, eu não sei aqui do chat quem já participou, né, do nosso evento, que se dá uma vez por mês na cidade de Itamonte. E a cada dia nós temos mais surpresas, a cada dia nós temos, né, mais encontros e novidades acontecendo para quem participa, né? Não tem como a gente falar aqui, porque o Reconnect é justamente o quê? Desconectar do mundo moderno, desconectar da internet, Facebook, celular e ficar lá no mato, né? Lá no sítio, onde não há nenhum apoio material a não ser nós mesmos e a natureza. Esse é o momento de reconexão e que nós precisamos sentir. Só quem participa consegue sentir e entender o que é melhor esse trabalho, que a cada encontro vai se tornando mais profundo, vai se tornando mais coeso. Então, eu já deixo aqui o convite também para vocês. O próximo Reconnect ainda não tem a data correta, porém, a princípio, provavelmente vai ser no dia 13 de setembro, que eu preciso ainda ajustar alguns fatores. Provavelmente será no dia 13 de setembro, o próximo Reset to Reconnect. Quem quiser saber mais, basta escrever para mim lá no Facebook, tá bom? Então, eu quero mudar um pouquinho o nosso início de hoje, porque eu quero ler aqui a primeira lei das leis espirituais. Inclusive, existe o chamado 7 Leis Espirituais do Sucesso, por Deepak Chopra. É um estudo que tem muito a ver com o xamanismo, né, que nós também estudamos no Reset. Quando eu falo xamanismo, não significa uma catalogação de algo, mas sim, xamanismo significa a união com a terra, o respeito à terra, o respeito a todas as coisas do céu e da terra, que é a crença, vamos assim, denominados índios, né? Que é o respeito que eles têm o mais simples possível. E isso eu gosto. Do mais simples, mais respeitoso, mais conexão. 7 leis espirituais, hoje vou ler a primeira antes de fazer a leitura do oráculo, né? Eu faço a leitura do oráculo xamânico em primeiro lugar, mas hoje eu quero ler a primeira lei para a gente falar um pouquinho sobre ela, porque o estudo dessas 7 leis com certeza ajuda a guiar cada vez mais a nossa vida. Eu imagino que muitas pessoas já conheçam, né? Mas sempre existem pessoas novas que também estão começando a entender ou se inteirar do mundo espiritual, do mundo mais sutil, e provavelmente não têm ainda ouvido falar. Então eu vou ler nesse momento a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, ou lei da unidade. A lei da potencialidade pura é o retorno à nossa consciência divina e de infinitas possibilidades. É o não manifesto, mundo não material, sem forma, sem dependência exterior, apenas a consciência do eu, desnuda de julgamentos, que ficou encoberta por nossas experiências, condicionamentos, identificações com a matéria, através da formação do ego. Através da identificação com a potencialidade pura, acessamos a criatividade divina dentro de nós, revelando que podemos agir sob inspiração divina e co-criando uma realidade harmônica ao nosso redor, pelo fato de estarmos fundidos com o nosso estado inicial. A potencialidade pura facilita a realização
de sua intenção, pois não há conflito entre o que deseja e o que você é. Eu acho, né? Aí é pessoal, aí eu acho, né? Você acha realmente pessoal, que esse é um dos pontos mais importantes que a humanidade está caminhando. Que é uma coisa que já era conhecida, né, em algumas tradições mais antigas. O povo, de uma maneira geral, sempre foi inculto, né? O povo, de uma maneira geral, sempre foi burrão, sempre ficou no oba-oba, mesmo lá atrás, nós vemos aí na época de Jesus, né? O povo vai por aquele que fala. Alguém chega lá em cima e fala, o povo acredita. Daqui a pouco chega um outro e fala outra coisa, o povo olha para um lado, o povo olha para o outro, sempre como gado, conduzido como gado. A massa, a grande população, quase nunca teve um senso crítico. Senso crítico é aquilo que nós estudamos na filosofia, de você poder pensar, refletir e discernir. As pessoas têm um senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que está todo mundo fazendo, que é comum, todo mundo faz. E nem se pensa, né? Nem se pergunta por quê. Que é o caso de muitas coisas que acontecem hoje em dia, mas está todo mundo fazendo, vamos lá e vamos fazer também. Se está todo mundo fazendo, é bom. E o senso crítico não é assim, né? O senso crítico para e fala, opa, mas espera aí, por que eu vou fazer isso? Ontem eu até dei um exemplo que não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas a forma de pensar sim, que é a forma do oriental pensar em relação à medicina, né? O ocidental, por exemplo, ele quer emagrecer, ele fala, quero emagrecer. E vai encontrar externamente alguma coisa para fazê-lo emagrecer. O pensamento oriental é diferente. O pensamento oriental é assim, por que estou engordando? Então, o pensamento oriental é senso crítico. Crítico no sentido de, não é criticar, no sentido de ser e usar o seu cérebro, o seu raciocínio para entender o que está acontecendo. Isso é o senso crítico, né? De você simplesmente não aceitar o senso comum. Se todo mundo está pulando da ponte, por que eu vou pular? Né? Então essa lei ela visa trazer de volta a nossa criatividade interna e não ficar seguindo simplesmente tudo que está na moda, mesmo na moda da espiritualidade. Porque a espiritualidade está tão degringolada, defragada, usada aí, assim como o mundo materialista. Mas é interessante que o mundo materialista não existe, né? As pessoas falam, você é materialista, a ciência é materialista, a ciência é isso, mas não existe ciência materialista e ciência espiritualista. Ou alguém já viu alguma comprovação científica do materialismo? Existe algum tratado científico do materialismo? Não há. Ninguém viu isso até hoje. Então, cientificamente, o materialismo também não existe. Isso é um fato. E que ninguém para pensar. As pessoas simplesmente falam, você é materialista. Mas o materialismo em si não existe. Assim como a espiritualidade em si também não existe. O que existe é tudo. O estudo de tudo. Tudo e todos. E isso é fenomenologia, que é uma outra abordagem de se entender a vida, que é a abordagem que eu uso no Reconnect. Tá? Nesse nosso encontro, nesse nosso evento de uma vez por mês, no sul de Minas. Estudando, então, as frases desta lei, olha só, a lei da potencialidade pura é o retorno à nossa consciência divina e de infinitas possibilidades. Significa que nós vamos retornar a entender que somos lá divinos, porque somos parte de uma essência, nós fomos gerados por algo com infinita consciência. Hoje nós somos fragmentados, mas precisamos voltar a entender as nossas infinitas possibilidades. É o não manifesto, o mundo não material, ou seja, o mundo sutil, o que muitas pessoas chamam de espiritualidade, né? Mas é simplesmente o mundo sutil, porque o mundo material também é mundo espiritual. Ele só não é sutil. É possível entender isso?
que é um mundo sem forma, sem dependência exterior, ou seja, você não depende das condições externas, das opiniões alheias e de algo físico palpável. É você com você mesmo. É apenas a consciência do eu desnuda de julgamentos, que ficou encoberta por nossas experiências, condicionamentos, identificações com a matéria através da formação do ego. Ou seja, um processo necessário também para que a gente tivesse essas experiências. Só que essas experiências geraram condicionamentos e identificações. Então você não consegue saber exatamente o que é. Por quê? Porque as experiências, os condicionamentos, se não forem guiados pela luz, leva a qualquer coisa, menos a luz. Exemplos disso já foram feitos, né, realizados ao redor do mundo. Um dos últimos foi, cientistas fizeram aí um controle genético com crianças, né? Eles fizeram um controle genético e pegaram os melhores genes de cientistas, de engenheiros, de pessoas super, né, inteligentes para gerar uma criança por inseminação artificial. Isso realmente foi feito. Só que essas crianças, elas não foram estimuladas a nada daquilo que os pais, né, que o gene, ele continha. Simplesmente elas foram deixadas. Foram deixadas assim, à vontade. O mais intrigante é que aquelas, né, que tinham as melhores potencialidades genéticas de se transformar em gênios, se transformaram em surfistas, se transformaram em artistas, se transformaram em... um deles simplesmente se transformou num drogado, né? Ou seja, se você não der uma direção para a potencialidade, você pode acabar se perdendo. Mas, ao mesmo tempo, se você der uma direção condicionada, identificada e limitada, que é o que hoje a maioria das religiões fazem, você também vai estar limitando essa essência. Por isso que hoje há a necessidade de você voltar para dentro de si, por si, em si e só. Através da identificação com a potencialidade pura, acessamos a criatividade divina dentro de nós, revelando, né, que podemos agir sobre inspiração divina e cocriando uma realidade harmônica ao nosso redor. Então aí é a luz, né? Quando você coloca a luz de referência como a sua divindade interior, aí você começa a criar. E o mais intrigante é que quando você começa a criar baseado nesta luz, tudo está certo. Você não precisa de leis, você não precisa de regras, você não precisa de absolutamente nada dizendo que é certo ou que é errado, porque você vai fazer sempre o que é certo, sempre o que é melhor, sempre o que é bom para todos. E aí, o que você acha disso? Espero que você tenha entendido e gostado dessa primeira leitura, né? Nós vamos ler todas as leis. Em cada programa nós vamos ler, né? Em cada programa nós vamos estudar um desses temas, trazendo aqui para nós. Eu não consegui ler o chat ainda, eu vejo que vocês escreveram bastante coisas aqui, tá? Eu não consegui ainda ler o chat, mas daqui a pouquinho eu leio, porque neste momento nós vamos fazer a leitura do primeiro oráculo, aí eu vou dar um tempo para a gente refletir sobre essa leitura, aí eu vou ler o chat também, e depois eu vou fazer a parte aqui com as runas. Deixa eu aproveitar, eu estou vendo aqui que a nossa irmãzinha Angélica Pimenta está hoje online. Querida, se você puder me dar um toque, pode dar aqui no chat, que agora eu estou olhando. Você preparou alguma leitura, alguma reflexão para nós hoje? Se sim, me dá um toque para a gente fazer a conexão depois, tá? E a Angélica também preparou para nós
diversas reflexões gravadas, curtinhas, que em breve vão estar aqui na Rádio da Terra. Que como a correria dessas 2 últimas semanas está grande, eu não consegui ainda. Então, querida, se você preparou alguma coisa para a gente, para ler, para nos passar, dá um toque aí para a gente fazer uma conexão daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá, vou ler a primeira carta da noite, que é a carta do Caminho Sagrado, Quem já tem acompanhado desde o início sabe da seriedade que eu tenho com isso. A Benê colocou, veja inbox, vamos ver. Eu nem sempre ligo o Face, mas hoje eu coloquei aqui. No dia da ufologia, no dia pleidiano, Depois eu vou dar uma olhadinha aqui no que você colocou, tá? Deixa eu só fazer a nossa leitura, aí eu dou uma olhada relacionado ao que vocês estão passando, tá? Então, Angélica, se você conseguir colocar aí pra gente, se você preparou uma reflexão para hoje, me dá um oi, tá bom? Pode dar aqui mesmo no chat, que nesse momento eu estou olhando o final do chat, depois eu vou ler o chat todo aí. Então eu peço para vocês um momento de respiração, de concentração, para que a gente verdadeiramente foque uma sintonia. E essa carta não é para responder nada, é simplesmente para a gente aceitar como uma mensagem do Grande Espírito para nós no dia de hoje, tá bom? Ela pode até responder alguma coisa que você queira, mas nesse momento eu peço para que a gente simplesmente silencie e aguarde um minuto. Então vamos agora para a leitura da carta deste momento. A carta é a carta número 6, a dança do sol. Autossacrifício. Dentro do carramanchão sagrado, os guerreiros dançam o sol, atados à árvore da vida até que a dança termine. Eles sentem a dor da mulher para que o povo possa viver, buscando visões de cura na dor que eles ofertam. Então essa é uma charada que a carta sempre traz para nós. E agora eu vou ler qual é a aplicação da carta em nossa vida. Qual é o recado que nesse momento o Grande Espírito quer nos passar. A aplicação da dança do sol nos pede que olhemos para aquilo que precisa ser sacrificado, para que a sacralidade de nossas vidas seja resgatada. Pode ser que a dúvida ou o medo estejam cerceando os nossos sonhos e precisam ser sacrificados para que nossos sonhos possam viver. Por outro lado, se algum mau hábito vem limitando as nossas capacidades criativas, é importante que ele seja vencido. O descaso e a indulgência podem consistir sérios empecilhos para uma vida próspera e feliz. Precisamos fazer um sacrifício para nos libertarmos das partes do nosso ser que representam a nossa sombra. Sua sombra está sempre pronta a ser sacrificada. Se você aprendeu com o fato de dançar com as trevas da ignorância, ficará sabendo do que já não é mais sagrado em sua vida. Então, o sacrifício se torna a sua verdade. Se você usa menos papel a fim de poupar as florestas tropicais úmidas, você as torna sagradas. De todas as maneiras, você é instado a desistir de alguma coisa para estar à altura de suas convicções. Renunciar aos aerossóis, à apatia, à amargura, aos amigos gananciosos, ao excesso de açúcar, pode dar nova dignidade à sua vida. Lembre-se que o autossacrifício não significa negar as suas necessidades. Trata-se de uma decisão consciente de seu próprio ser, no sentido de escolher sacrificar as próprias limitações, substituindo-as por ações mais positivas. Então esse
É o recado que temos hoje do Grande Espírito e vou deixar aqui para que vocês possam colocar a sua reflexão sobre isso, o que você achou sobre essa leitura. Enquanto isso, eu vou aproveitar para ler o chat e daqui a alguns instantes, aí uns 5, 10 minutos no máximo, eu volto para a gente conversar e fazer a leitura de outro oráculo. Conta-se que um próspero fazendeiro, dono de muitas propriedades, estava gravemente enfermo. Mas muito mais que sua doença, o que mais lhe incomodava era o clima de desarmonia que reinava entre seus 4 filhos. Pensando em dar uma lição importante, ele chamou os 4 para fazer uma revelação importante. Como vocês sabem, eu estou velho, cansado e creio que não me resta muito tempo de vida. Por isso, chamei-os aqui para avisá-los que vou deixar todos os meus bens para apenas um de vocês. Os filhos, surpresos, se entreolharam e ouviram o restante que o pai tinha a lhes dizer. Vocês estão vendo aquele feixe de gravetos ali, encostado naquela porta? Pois bem, aquele que conseguir partir ao meio apenas com as mãos, este será o meu herdeiro. De início, acharam um tanto absurda a proposta, mas pensando no prêmio, logo começaram a tentar quebrar o feixe. Tentaram, e por mais esforços que fizessem, nenhum foi bem sucedido no tentame. Indignados com o pai, que lhes propusera algo impossível, começaram a reclamar. Este, então, se colocou em pé e disse que ele mesmo iria quebrá-lo. Os filhos o fitaram incrédulos. O velho homem começou a retirar um a um os gravetos do feixe e foi quebrando-os separadamente, até não mais restar um único graveto inteiro. Voltou o olhar para os filhos e concluiu: eu não tenho o menor interesse em deixar os meus bens para um só de vocês. Eu quero, na verdade, que vocês, juntos, sejam os sucessores do meu trabalho. Sucessores que trabalhem com garra, dedicação e, acima de tudo, repletos de amor uns pelos outros. E disse ainda: enquanto vocês estiverem unidos, nada poderá pôr em risco tudo que construí para vocês. Nada nem ninguém os quebrará. Mas, separadamente, vocês serão tão frágeis quanto cada um destes gravetos. 2 pedaços de madeira podem sustentar mais peso do que a soma que cada um pode aguentar separadamente. Da mesma forma, ajudando-nos uns aos outros, mantendo-nos unidos por bons sentimentos, suportaremos muito melhor os impactos que a vida nos apresentará. A tão presente expressão, cada um por si e Deus por todos, precisa desaparecer de nossos valores, de nossa filosofia de vida. O mundo individualista não tem futuro. O egoísmo cederá lugar à caridade, ao importar-se um com o outro, à vida em grupo. As famílias estarão muito mais fortes, preparadas para enfrentar desafios, quando unidas. As organizações terão mais êxito e sucesso quando cultivarem o espírito de equipe em seu ambiente diário. As comunidades farão mais conquistas, crescerão mais rápido quando perceberem que as pessoas juntas têm mais voz, têm mais poder de atuação. As nações, por sua vez, entenderão que estamos todos juntos neste globo por uma causa muito especial. Juntos evoluirmos, juntos alcançarmos os novos patamares celestes de felicidade. Um pensamento antigo diz que a união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome.
Tão frágil parece o rebanho se observarmos as características individuais de cada um de seus membros. Mas tão forte se faz quando unidos a ponto de escapar dos maiores predadores. A força unida é mais forte. Redação retirada do site www.velhosabio.com.br. Foi a leitura de Angélica Pimenta na reflexão para nós no dia de hoje. Opa, eu acho que eu cortei aqui o finalzinho da fala dela, depois eu repito, tá bom? Deixa eu ver aqui, temos mais pessoas, vamos ver quem depois que eu dei boa noite. Simone Gorlas, boa noite, querida, boa noite, Dani. Essas duas pessoas não estavam aqui no início, um abraço no coração de vocês. E eu li aqui algumas colocações, né? Uma dessas colocações é referente a... Desculpa, eu até perdi isso aqui agora, né? O chat correu rapidinho aqui. Sobre a oração do perdão, né? O Jorge Souza, ele colocou: se eu poderia fazer a oração do perdão com um fundo musical legal, para depois ele poder editar numa gravação. Bem, se eu entendi bem, é que você gostaria que eu gravasse, é isso? Que eu gravasse e colocasse aí à disposição e mandasse para você? Eu tenho isso com a oração do amanhecer e posso fazer assim, né? Até uma boa ideia para que mais pessoas possam ter. Se for isso, depois você confirma para mim inbox lá no Facebook. Eu faço a gravação narrando a oração, né, com um fundo musical. Acho que é o que você está colocando aí. Se não for, você me explica novamente depois. A Benê colocou as novidades, né, pleidianas aqui, que temos mais um convidado, né, o Ibiatã, para falar sobre Pleiades, entre outros assuntos relacionados a ufologia e sobre cosmologia. Então eu vou fazer contato aí com o convidado, né, para a gente trazer aqui para a Rádio da Terra, para a gente conversar sobre tudo isso, né? A Dani colocou também sobre confusa em relação a ler, né, estudar e recitar diversas linhas filosóficas diferentes, né? É assim, Dani. Eu li também algumas respostas, né? E todas as respostas, ao meu ver, também estão corretas. Mas você é que precisa estar com o coração tranquilo. Se você acha que está te atrapalhando, você não deve fazer. Mas se você acha que você está se crescendo e se reforçando, então sim, continue, assim como muitas pessoas fazem hoje, né? Justamente por aquilo que eu falei bem no início, não sei se você estava aqui, né? Imagine quando o ser humano descobrir que uma apenas vertente espiritual, religiosa, está certa e as demais 99 estão erradas. Será que existe isso? Porque a maioria, uma fala coisas diferentes da outra e às vezes até coisas realmente contra as outras, né? Quase todas têm isso. Ontem mesmo, no nosso bate-papo aqui, nós vimos pelo menos 3 ou 4 formas de encarar ecólogos, né? Né, com dados científicos baseadas aí, inclusive, nas questões do site da NASA, mostrando sobre Lenin, outro de filosofias que nós temos aí respeitadas no mundo, dizendo que é uma outra coisa, e outros afirmando que tem que acabar tudo mesmo de alguma forma, sem ser de um lado ou de outro, e outros dizendo que nós temos que fazer tudo por nós mesmos, né? Que não pode esperar, que tudo isso é uma fraude, nada de fora. Então, ou seja, para o mesmo assunto, que já é um assunto não comum, há divergências. Imagine então para as divergências das filosofias, das seitas e religiões que nós já temos no nosso dia a dia, né? Então realmente é um momento conflituoso. Por isso que eu li hoje a primeira lei espiritual, que é o retorno para si mesmo.
Então eu convido a todas as pessoas que estão com confusão espiritual, ou que querem acalmar a mente, ou que querem se desconectar da loucura e se conectar com a Terra, a participar do nosso encontro uma vez por mês no sul de Minas, o nosso Reconnect. Aí a gente pode, na realidade, o Reconnect, sabe para quê? Não é para discutir. Lá não discutimos nem essa, nem aquela. Lá nós vamos simplesmente por aquilo que a energia do ambiente nos dá. Fenomenologia. Aquilo que é naquele momento e não aquilo que nós achamos que é. Tá ok? A Aninha comentou que gostou muito da leitura, né? O Emerson também curtiu bastante a leitura dessa carta do Caminho Sagrado, que é um auto-sacrifício. A Benê colocou aí o filme, né? O vídeo, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é uma palestra muito bacana que o Deepak Chopra coloca para nós. E existe um filme também das 7 Leis Espirituais do Sucesso. E, inclusive, para quem não sabe, aquela cantora Olivia Newton-John, né? Lembra dos tempos da Brilhantina, lá do John Travolta? Essa cantora, ela teve um câncer. E ela encontrou a cura e a paz de espírito quando ela conheceu o Deepak Chopra. Ela foi se tratar com ele. Aí ela abriu um novo mundo na cabeça. E aí ela gravou um CD falando sobre isso. O CD inteiro é um CD evolutivo falando sobre essas possibilidades. E lançaram um vídeo sobre as 7 Leis Espirituais do Sucesso, que não é essa palestra dele, é um vídeo mesmo. Como se fosse aqueles filmes do Segredo, né? Quem Somos Nós, naquela linha, né? E é muito bacana, é muito interessante também assistir a esse vídeo, que dá uma paz, uma tranquilidade importante para a gente e a certeza de que nós podemos ser co-criadores. Tá? E depois eu passei para vocês a leitura da reflexão da noite, né, por Angélica Pimenta. Ela só não fez ao vivo hoje aqui com a gente, mas ela deixou gravado. Tá bom? Vamos ver quem mais está aqui. Não sei se hoje combina falar sobre isso, mas queria sua breve descrição de Vesustar e a Pai aqui em São Paulo. Descrição de... Não entendi o que você escreveu. Pode escrever de novo, Emerson? Acho que deve ter alguma coisa aqui. Descrição de visitar a Pai aqui em São Paulo? Explica para mim, por gentileza, que eu acho que eu li errado ou não compreendi o que você quis dizer. Tá bom? Me dá um toque aqui que eu falo já. Enquanto vocês escrevem isso que eu pedi, só um minutinho. Tá, conversei aqui com a Simone também. Daqui a pouco a Simone vai dar um toque aqui sobre o projeto dela. Já a Simone entra ao vivo. Então, nesse momento, nós vamos fazer a leitura do último oráculo da noite. Hoje, a nossa querida amiga Denise Hofmeister, né, que faz a leitura do tarô, ela não pode participar. Então, eu vou sacar aqui a pedra Runas. Né? Qual é a mensagem que Runa tem para nós nesse momento? Então, só um minutinho. Vocês estão ouvindo aí, né? Chacoalhando aqui, agitando a sacola. Vamos passar a sacola aí, gente? Vamos passar o dinheiro aí? Pode passar o dinheiro aí. E por falar em passar o dinheiro, para quem acompanha o programa da quinta-feira, Evangelho, amanhã nós teremos 150 possibilidades de conversas no chat. Ampliamos aí, fiz uma ampliação no nosso chat, né? E teremos muito mais gente participando, podendo olhar e ver tudo ao mesmo tempo. Olha, hoje o bicho está pegando, hein? Saiu a carta Algis, né? A pedra, runa, Algis. Só que ela saiu invertida. Significa, esse período requer cuidados com a saúde, com você. Analise bem as suas alianças. Você pode até se unir a pessoas que o estão usando, mas é preciso estar consciente
deste fato. Tá? Então, vou repetir. Este período requer cuidados com a saúde e com você. Analise bem as suas alianças. Você pode até se unir a pessoas que o estão usando, mas é preciso estar consciente deste fato.